Uma boa noite a todos. Que Deus ajude a igreja, a todos nós, e que possamos prestar serviço de adoração ao Senhor de uma forma que seja aceitável. Amém? Agradecer a presença de todos. Nós vamos ler para o sermão de hoje a carta aos irmãos da região da Galácia, Gálatas capítulo 1, versículo 14 até o 21. Pode parecer para você que vai ser um estudo apenas, mas não. Nós vamos entregar para você, se Deus nos permitir, um sermão substanciado, e nós demos um título para esse sermão, e também para localizá-lo mais tarde, é o antes e o depois. Mostrar para nós que todos nós precisamos ter um antes e um depois na vida com o Senhor. Amém? Amém pela leitura? Amém. E na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro, e fiquei com ele 15 dias. E não vi a nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico que não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia. Oração. Amado Deus, queremos nesse momento te agradecer. Pedimos que o Senhor nos ajude, nos dê força, capacite para poder entregar a sua palavra a todos os presentes, aos que ouvirão futuramente. E agradecemos também a oportunidade de podermos estar pregando ao vivo nas redes sociais. E que o Senhor nos dê sempre oportunidades, em qualquer meio que for, para poder anunciar o seu santo evangelho. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. A minha voz está um pouco mudada para quem está nos ouvindo, mas eu já estou melhor. Amém? O assunto. Após Paulo fazer um breve testemunho da sua conversão, como nós vimos neste texto que passamos para você, Paulo estava justificando a sua conduta, o seu comportamento, e também ao mesmo tempo cobrando dessas igrejas uma resposta positiva da pregação do nosso Senhor Jesus Cristo que ele fazia. E no versículo 13, que nós não lemos, mas quem está com a sua Bíblia consulta, porque o irmão Héctor não está assim com ele para projetar, e Paulo diz, ele diz, porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja e a assolava. Paulo, o apóstolo, foi durante um tempo da sua juventude um homem muito estudioso das Sagradas Escrituras, mas ao mesmo tempo muito ignorante no seu procedimento, porque ele perseguia a igreja do Senhor. Este zeloso Paulo, que sempre nós conhecemos, diz que entre os da sua idade, como nós lemos no verso 14, ele era o mais estudioso, um exemplo entre os seus compatriotas. Isto é, ele levava o evangelho a sério,
muito a sério. Se os judeus receberam a lei de Moisés, Paulo recebeu o evangelho da graça de Jesus, o nosso Senhor. Então havia diferença. Houve sim necessidade do apóstolo impor a autoridade apostólica na igreja de Cristo. A igreja de Jesus nunca e não vai ser sinagoga dos judeus. É a igreja da graça salvadora de Jesus, no caminho. Amém? Acredito que este testemunho aconteceu para causar e provocar demarcação de autoridade apostólica, devido à ousadia dos judeus de se infiltrarem, de se intrometerem na igreja do Senhor. Essas intromissões estavam sendo alastradas por todas as igrejas neotestamentárias, inclusive, irmãos, as de fora das cercanias de Jerusalém e da própria Judéia. Então, a coisa era séria. Desde o início, os debates haviam iniciado já na época do nosso Senhor Jesus Cristo, entre os judeus. Vocês lembram das discussões que Jesus tinha com os religiosos? Na verdade, Jesus já estava experimentando o prelúdio, uma antecipação de como esses homens obstinados, eles percorriam qualquer endereço, ia para qualquer lugar para desviar alguém do Evangelho. Jesus escreveu uma vez em Mateus capítulo 23, versículo 15: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de ter desfeito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Esse versículo é muito importante e ele é dramático ao mesmo tempo, porque isso acontece. Você que fala para os seus filhos, para os seus netos, vai em qualquer igreja que está bom, falou de Cristo, está bom. Os fariseus falavam da palavra de Deus, mas levava as pessoas para o inferno. Não é qualquer igreja que fala a verdade do Senhor. E isso já era fato. Acontece que depois da partida de Jesus, os judeus ganharam mais força ainda para persuadir as igrejas pelo mundo todo, porque tinha matado o líder. Então agora nós vamos destruir os discípulos que ficaram. E nós vemos a figura dos 12 apóstolos. E as perseguições intensificaram. Além do mais, esses próprios religiosos incentivavam o uso da violência contra os primeiros cristãos. A perseguição contra os cristãos que nós estamos começando a assistir com mais evidência atualmente, não é novidade, irmão. Pode ser novidade para nós, mas isso é recorrência durante todos os tempos. Eu quero passar para você uma leitura no finalzinho do capítulo 14 de Atos e no começo do capítulo 15. É sobre uma assembleia que teve em Jerusalém, uma reunião dos apóstolos. Em Atos 14, 26, nós vamos ler até o 28, depois nós vamos ler o capítulo 15, do 1 e o 2, apenas. Olha o que está escrito: e dali navegamos para Antioquia. Só quero fazer uma pausa. Antioquia foi a primeira grande sede fora de Jerusalém, onde a igreja cresceu. E dali navegamos para Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram quão grandes coisas Deus fez por eles, e como abrira aos gentios a porta da fé, e ficaram ali não pouco tempo com os discípulos. Então aqui você vê uma descrição de que a igreja fora de Jerusalém crescia mais que as próprias igrejas da Judéia, principalmente de Jerusalém. A igreja de Antioquia, para se dizer assim, era uma igreja fervorosa no Senhor. E o que aconteceu? Então alguns que tinham descido da Judéia, isso eram judeus, ensinavam assim os irmãos:
se não vos circuncidardes, conforme o uso de Moisés, não podeis ser salvos. Nós encontramos nos ensinos de Jesus a circuncisão de Abraão, dos ensinamentos de Moisés. Nada. E eles começaram a pregar essa distorção. Prejudicou a igreja, o andamento da igreja. Nessa leitura que nós lemos em Atos, final de capítulo 14, início do capítulo 15, a igreja de Antioquia, como eu já disse para vocês, estava progredindo e ela estava expandindo por toda a Europa. Antioquia fica na Turquia, e hoje a Turquia. E ela estava expandindo porque Deus operava grandes coisas neles, abrindo aos gentios a porta da fé. Os gentios aprenderam a ouvir a palavra e crer, como nós. Mas os judeus ficaram descontentes e eles não compartilharam com a alegria dos irmãos. É como alguém na igreja, se a igreja está bem, está contente, e a pessoa destoa. Ela não participa das alegrias da igreja. Era comum acontecer isso porque os judeus faziam exatamente isso na igreja do Senhor. Observe o quanto que a igreja tem sofrido infiltrações de pessoas com o objetivo de perturbar a igreja. Nunca faltará pessoas querendo tirar a paz e a união entre os irmãos. Nunca faltará argumentos para diminuir, por exemplo, a união no seu lar, na sua família. E também nunca faltarão vetores para tirar o seu próprio fervor da fé. Sempre vai ter alguém ou alguma coisa para te desanimar. Mas nós devemos permanecer fiéis, firmes. Desde os apóstolos, as igrejas gastaram, eu desgastaram porque foi muita energia, muito desdobramento, muito tempo na defesa das doutrinas ensinadas por Jesus. Não era só lá e pregar, e tá bom, os irmãos creram, agora vamos para outro lugar. Assim que os apóstolos saíam, iam pessoas ensinar outras coisas. Acabamos de fazer o estudo da carta de Paulo a Tito, e nós vemos o desastre que foi em toda a ilha de Creta, porque também existiam pessoas pregando outras coisas diferentes do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, de Paulo foi exigido fundamentar ainda mais a sua reivindicação apostólica. Então o que Paulo fez? Já que está assim, eu preciso de dizer para todas as igrejas que eu tenho um chamado especial de Jesus para poder pregar o Evangelho e combater essas falsas doutrinas. Então ele mostrou a todos como é que Cristo lhe transformou, detalhando a sua conversão e o seu chamado. Lembra que no versículo 13 nós lemos, vocês sabem o quanto, Paulo dizendo, o quanto eu fui inimigo da igreja, ou já ouviram falar pelo menos, antigamente, da minha conduta no judaísmo. Eu era um perseguidor implacável da igreja. Isso o próprio Paulo falando do seu passado. Mas acontece que, considerando que essas pessoas não haviam esquecido mesmo do passado perseguidor do apóstolo Paulo aos crentes, mesmo assim, Paulo aproveita essa lembrança complicada dele, porque todo passado complicado as pessoas lembram. Qualquer erro que a gente cometeu no passado, as pessoas não esquecem. E o que Paulo fez no passado também não esqueciam. E também ele não escondia, ele dizia, vocês sabem como eu fui. Mas só que agora eu não sou mais assim. De forma, irmãos, para mostrar que ele de fato tinha abandonado o seu passado, e agora vou usar uma palavra do nosso estudo de domingo de manhã, agora Paulo era um homem regenerado. Amém, irmãos? Agora Paulo era um homem regenerado, então, de obstinado perseguidor da igreja, agora ele era um homem regenerado, protetor da igreja. É como você que um dia conheceu o Evangelho, aceitou Jesus, vimos que o Evangelho tinha chegado aos gentios, e daquele que não investia na igreja, que não vinha na igreja, que não se interessava em vir à igreja, hoje você chama as pessoas para vir à igreja. Então, um fluxo contrário, sempre assim. E é o que Paulo quis mostrar para todos, que hoje ele era um homem diferente.
Então é importante, assim como foi para o apóstolo Paulo, que todos lembrassem, que comparassem as diferenças. Notar mudanças é um evangelismo que causa curiosidades nas pessoas. Aí as pessoas vão dizer, mas não era aquela pessoa que bebia? Não era aquela pessoa que maltratava? Não era aquela pessoa que roubava? Não é aquela pessoa que maltratava os crentes, agora não mais? Então, existe uma necessidade das pessoas verem diferenças em todos nós. Acontece que era interessante, e isso serve para nós, quem tem um passado mais exposto, como foi o caso do apóstolo Paulo, serve para diferenciar ainda mais que realmente mudou. E que Deus operou uma regeneração verdadeira nessa pessoa. Mas os religiosos da sua época estavam revoltados com a situação da igreja estar progredindo, da igreja estar crescendo, e eles eram cuidadosos de outra estrutura arcaica, que era a lei de Moisés. Então o que eles faziam? Como no debate teológico de pregação na igreja eles não se sustentavam, eles apelaram. Começaram a perseguir com crueldade. Então eles caçavam crentes por toda a Europa, inclusive em Jerusalém. Por exemplo, na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja, foi diante da aprovação de um jovem chamado Saulo, que é o próprio apóstolo Paulo. Em Atos 7,58, vamos ler só 2 versículos. Veja lá. Expulsando-o da cidade, isto é, Estevão, o apedrejaram. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto os homens estavam assassinando aquele jovem diácono, Paulo estava lá olhando e dizendo, eu estou de acordo. E ele confessa que realmente ele esteve de acordo, ele confessa essa sua presença naquele trágico episódio. Em Atos 22 e 20, ele diz, e quando o sangue de Estevão, tua testemunha do Senhor, se derramava, estava sendo apedrejado e feria, e o sangue derramava, também eu estava presente e consentia com a sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Olha que crueldade, irmãos. Enquanto estavam matando e o sangue escorrendo pelo rosto de Estevão, Paulo estava lá com as capas dos atrozes homens que apedrejavam aquele homem pregador. Né? Mas isso custou caro depois. Custou caro. Agora eu vou passar para você, quando eu digo, ou nós dizemos para você, custou caro para Paulo, um verdadeiro convertido sempre guardará a lembrança dos seus pecados anteriores para espinhá-lo quando for necessário. Sempre será um limitador do seu próprio orgulho, um convite à humildade. Os nossos pecados perdoados ainda nos humilham como espinho na carne, todos os dias das nossas vidas. Isso é uma barreira, um impedimento para a arrogância. Embora o Senhor não considere mais os nossos pecados, amém? Não considera mais nossos pecados, Ele continua sendo um excelente limitador das nossas vaidades. O assassinato injusto e cruel de Estevão deveria, nos tempos de Paulo, o apóstolo, ser um terrível filme de terror na sua mente, na sua consciência. Porque ele foi cúmplice quando era Saulo. Porque cada pedra atirada naquele nobre diácono que apenas pregou Jesus Cristo, a serviço do Senhor, estava agora acertando em cheio no coração de Paulo.
As pedras que mataram Estevão, e ele assistiu, e de boa lembrança ele lembrou, aquelas pedras agora alfinetavam o coração de Paulo. O assassinato injusto e cruel de Estevão estava replicando nesse homem. É certo que a pregação de Estevão, porque quando você for ler lá em Atos, Estevão estava fazendo uma grande defesa do Evangelho e pregando o Evangelho como exímio pregador, de forma que podemos considerar que a pregação de Estevão foi muito irritante aos ouvidos dos judeus e de Saulo naqueles momentos, e isso levou à ira. Agora, as cenas da sua cumplicidade no assassinato passado eram um tição incandescente na consciência de Paulo. Quantas vezes isso não acontece conosco? Se pudéssemos voltar ao passado, faríamos tão diferente e muito melhor. E muito melhor. Teríamos evitado fazer tantas coisas hoje arrependidas. E isso serve de bom para nós. Paulo foi um dos judeus mais cruel contra crentes. A sua antiga ferocidade desmedida causou traumas no resto da sua vida. Ele nunca conseguiu tirar esses espinhos fincados na sua consciência. Ele confessava, por exemplo, que não era nem digno de ser chamado apóstolo, e que era o menor de todos. Se por um lado havia uma trágica tortura pessoal, a sua nova vida na liberdade em Cristo o deixou desapegado de tudo que tinha nessa vida, porque ele tornou-se um homem exclusivo ao Evangelho de Deus, que está consciente que ele deveria fazer o máximo possível no remindo o tempo, quando ele mesmo disse, para ver se ele recuperasse um pouco da sua própria consciência. Se o passado era uma terrível sombra, o seu presente era de um crucificado em Cristo. Como nós vemos em Gálatas 2:20. Projeta para nós que nós vamos nem ler, eu dou um tempo para você ver aqui. E Paulo fala que agora é seu crucificado em Cristo. E ele passou a sua vida no Senhor consciente do tamanho desta impagável dívida. Veja, por exemplo, uma das confissões de Paulo. Em Atos 26, 10 e 11, 2 versículos. Olha para você ver o requinte que Paulo confessa, depois de apóstolo, o que ele fez. Ele diz: o que também fiz em Jerusalém. Fiz em Jerusalém é tempo, olha qual o verbo aí, passado. Ele fez, mas hoje não fez mais. Isso é muito importante para todos nós. Se você um dia pecou lá atrás, não peques mais. A mulher que foi pega em adultério e iam matar essa mulher, Jesus disse o quê? Vai-te e não peques mais. Isso é regra. Então, irmãos, e havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, uma carta branca, encerrei muitos dos santos nas prisões. Olha, não foi pouca gente, eu não sei quanto, nem me interessa saber, que não é natureza nossa vasculhar a vida de ninguém, mas é apenas para trazer o que está escrito na Bíblia. Ele diz: eu encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Isto é, Paulo nunca disse: não mata esse jovem não, não mata essa mulher não. Ele sempre aprovava. E olha mais, e castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas. Agora vem, irmãos, eu os obrigava a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Saía da Judéia.
Ele obrigava esses irmãos, a dizer que Jesus era um impostor, era um falso. Graças a Deus que nós não temos os requintes de crueldade e nem relatos sobre esses muitos santos sendo mortos, exceto Estevão. Já basta para nós. Aquele jovem tornou-se violento. Sabe por que Saulo tornou-se violento, irmãos? Por causa da religiosidade. Enlouquecido, ele fez coisas desumanas, sem piedade. Saulo obrigava aquelas frágeis mulheres e homens e irmãos confessarem Jesus como um impostor, um falso Messias. Irmãos, quanta blasfêmia. A sua religião aprovava e incentivava a assassinar sem peso de culpa, enquanto o Salvador daqueles que ele perseguia ensinava a vida, a piedade e a salvação. Agora Paulo provava do seu antigo veneno até o seu último dia. Aqueles mesmos que lhe davam autoridade para perseguir, os que davam carta para ele perseguir irmãos, agora perseguiam ele, no mesmo grau de crueldade. Paulo era consciente dos métodos que os aguardava. E olha, irmãos, nós tivemos, no passado recente, por 285 anos, a chamada Inquisição Católica Romana, onde foram mortos mais de 40 mil pessoas que professavam Jesus, eram chamados de hereges, e aproximadamente 2.000 almas foram queimadas na fogueira. Naquele tempo já era um prelúdio também, e faz-nos entender melhor por que o catolicismo praticou a Inquisição. Mas Jesus disse para Paulo, quando chamou ele no caminho de Damasco, eu até disse para o irmão Nilson, vou repetir alguns versículos que você leu lá em Ilha Solteira na quarta-feira. No capítulo 9 de Atos, versículo 16, olha só o que Jesus disse: e eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. Até então ele fazia as pessoas padecerem. Aliás, ele estava indo para Damasco para prender irmãos. Mas essa viagem foi brecada num certo caminho. E o Senhor falou para ele: agora, Paulo, eu vou mostrar para você o quanto você vai padecer pelo meu nome. Tem alguém dessa igreja que acha que não pode padecer por Jesus? Pelo nome do seu Salvador? Ou que acha que nós não vamos passar por tribulações, provações, tentações, perseguições? Agora, o extinto Saulo ainda apresentava algumas das suas credenciais quando escreveu a seu respeito em Filipenses capítulo 3, versículos 5 e 6, mais 2 versículos. E ele diz sobre ele: eu fui circuncidado no 8º dia, da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, segundo a lei fui um fariseu propriamente dito. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Meu caro irmão Renan, advogado, eu vejo uma frase interessante. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Isso é o zelo pessoal dele, não é isso? Aí ele diz, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele diz sobre ele que ele perseguia a igreja. E ele diz, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Amém? Deixa a chuva cair, irmãos. E vamos prestar atenção na pregação. Amém?
Agora, para nós iniciarmos o processo de finalização e conscientização desse sermão para todos nós, Paulo sentiu-se imerecido diante da graça de Deus. E isso todos nós devemos ter esse sentimento, essa postura. Ao ser chamado para ser apóstolo, do que tinha de que se orgulhar? Em lugar de se orgulhar por qualquer qualificação pessoal, ele experimentou a dimensão do amor, da misericórdia de Deus e o quanto custava ser um apóstolo do Senhor. Para quem tinha toda a certeza que não merecia salvação, imagine agora, irmão, ser chamado para ser apóstolo. Quem de nós pensaria em Saulo, o apóstolo de Deus? O apóstolo de quem lhe perseguia? Ainda mais partindo de um homem que relembra do seu cruel passado, perseguidor dos próprios santos, que agora ele ia ser apóstolo, dos sobreviventes. Como agora ser elevado apóstolo deles? Isso lhe dava muita dor pelo imerecido. Como poderia ele ser um arrogante apóstolo, meus irmãos? De que forma? Que lição para nós e para os pregadores que lutam por títulos e reconhecimentos na igreja? E isso nos inspira a ser profundamente humildes. Comparando com o cenário que abrigou todos os apóstolos do Senhor, não somente Paulo. O convite gracioso de Deus sempre vai exigir de nós uma resposta e presença de um profundo estado de adoração e humilhação. Amém? A salvação nos chega como um livramento completamente imerecido, para que em nada tenhamos do que nos orgulhar. Você nunca deve se orgulhar por ser um crente. Nunca deve ter orgulho por ser salvo. Isso soa mal nos ouvidos de qualquer um. Nunca vai refletir bem. Quando o Senhor convocou Paulo na estrada para Damasco, ele aceitou o gracioso convite da salvação. Como pode acontecer isso com um homem cruel desse? Em Gálatas 16, 1, 16, 17, em algumas partes desses versículos, ele diz: imediatamente não consultei a carne nem o sangue, nem tornei para Jerusalém, e nem ter com os que antes de mim já eram apóstolos. Irmãos, ele não foi atrás de nenhum dos 12 apóstolos. Não foi atrás de ninguém, porque agora ele tinha um objetivo: atender o chamado do Senhor. Aquele chamado foi para que Deus revelasse seu Filho em Paulo, como nós vemos no verso 16. Quando Paulo ouviu a voz de Jesus Cristo, irmãos, ele ouviu a voz de um homem que foi crucificado e agora ressuscitado e estava vivo diante dele. Os comparsas dele ficaram todos assustados. Foi a confirmação que a ressurreição era verdadeira. Não sei se nós somos capazes de imaginar como ficou o estado emocional de Paulo, porque ele caiu, ficou cego, ficou quase sem falar. Teve que ser levado para Ananias, dar os recados que Deus queria dele. Na sua aparição a Paulo, Deus revelou a ele que Jesus era realmente o Messias, que ele perseguia e blasfemava e forçava os irmãos a blasfemarem sobre cruéis torturas. E agora ele encontra com o próprio Jesus, que ele forçava os irmãos a blasfemarem. Em Atos 9, 3 a 6, para vermos a fotografia desses instantes, e indo a caminho, isso é a caminho de Damasco, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Fato inédito estava acontecendo. E caindo em terra ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E ele disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Está entendido, Paulo? Duro é para ti recalcitar contra os aguilhões, Paulo. Isto é, você está combatendo contra Deus, Paulo. Tudo que você fez até agora, você combateu contra Deus. E ele tremendo,
surpreso, atônito, confuso, disse: irmãos, agora uma voz passiva: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. 3 anos. Ele ia para buscar uma leva de crentes, e agora ele foi lá e ficou 3 anos. Cuidado quando a gente fala para alguém, fala: vou fazer uma viagem, volto já já. Não esqueça de dizer: se Deus quiser. Amém? E Paulo teria que aprender agora a dizer: se Deus quiser. De fato, irmãos, o orgulho de Saulo estava sendo retirado de cena, estava sendo banido, estava sendo destruído pelo poder de Deus. Agora, sob a sua pergunta trêmula, na voz passiva: Senhor, que queres que eu faça? O caminho de Damasco, para nós concluirmos esse sermão de hoje, e agora olhando para todos nós, inclusive no espelho da minha vida, nós podemos dizer que o caminho de Damasco deve ser uma típica escola de humildade a todos os crentes. Uma típica escola de humildade. Quem ainda não trilhou para um encontro com Jesus no seu caminho da sua Damasco, é carente de humildade. Sem dúvidas. O humilhado sempre pergunta: Senhor, o que eu devo fazer? O que o Senhor quer que eu faça? Para onde o Senhor quer que eu vá? O que o Senhor quer de mim? O que eu preciso de fazer para melhorar? É muito importante todos os crentes saberem que a salvação é de graça. É muito importante você saber isso, meu irmão. Você que está nos ouvindo, os jovenzinhos que estão ouvindo, que ainda não entregaram sua vida ao Senhor. É muito importante você saber que a salvação é de graça. Mas a vida de um salvo não é barata. Nunca é. O preço da fixação da humildade é altíssimo. Nós não lemos os versículos 22 e 24 desse capítulo 1 de Gálatas. Eu peço para o irmão projetar para nós, que é a continuação da nossa leitura inicial. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia que estavam em Cristo. Paulo dizendo dele: eu não era conhecido desses irmãos, mas somente tinha ouvido dizer: aquele que já nos perseguiu anuncia agora a fé que antes ele destruía. Amém. Bom as pessoas saberem disso de Saulo e Paulo. Aquele que perseguiu, agora ele não destrói mais. E ele termina: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Que Deus possa ser glorificado em todos nós a respeito do que nós andamos fazendo. Amém? Para que Deus seja louvado em você, nesta igreja, é necessário trilhar um baita caminho da humildade. Amém? Que Deus nos ajude. Boa noite a todos. Amém.